painel Mecanismos de Financiamento para a Mineração. E eu convido aqui ao palco o moderador deste painel, o senhor Flávio Mota, diretor do BNDES. Por favor, Flávio. E eu convido também a se juntar ao Flávio aqui, os debatedores, senhor Alain Batista, diretor do Itaú BBA, senhor Lucas Canhoto, diretor da Prisma Capital, senhor Rodolfo Soares, diretor da Macquarie Capital, e o senhor Felipe Fidalgo Spazandini, diretor da Glencore, por favor. E, sem mais delongas aqui, eu já passo a palavra ao Flávio. Já é boa tarde, né? Eu ia dar bom dia, mas é boa tarde já, todos e todas. Acho que só nos resta agora fechar com chave de ouro essa manhã, né? A agenda atrasou um pouco e o que eu posso só prometê-los é que vão me entregar aqui um painel para valer a pena comer um tempo aí desse almoço, né? Bom, quero começar primeiro parabenizando a BPM, o IBRAM, a DIMB, pela organização do evento, a todos que compõem o comitê gestor do Investmine, e aí em nome do Dr. Miguel Neri, obrigado, parabéns pelo evento, né? Hoje, quem teve a oportunidade mais cedo de ouvir aqui a fala... Bom, me apresentar, desculpa, sou Flávio Mota, sou Head de Indústria de Base e Mineração do BNDES, então temos a responsabilidade lá de estruturar todas as operações de financiamento do setor mineral, né, pelo banco. Hoje, mais cedo, a gente teve aqui a presença do diretor José Gordon, que, né, dentre muitas das coisas que ele falou, ele destacou diversas ações que o banco vem fazendo e implementando nos últimos anos para o desenvolvimento do setor mineral, especialmente relacionado aos minerais críticos e estratégicos. E aqui eu gostaria apenas de reforçar que nós do BNDES acreditamos fortemente na capacidade do Brasil assumir um papel de liderança no fornecimento de materiais críticos e estratégicos sustentáveis na agenda global. E eu falo materiais porque eu não estou falando apenas dos minerais, mas também dos produtos transformados da cadeia de valor. E, nesse contexto, a gente entende que existe uma janela de oportunidade muito favorável para o setor, né, no momento, nos próximos anos, e que essa janela de oportunidade ela só vai vir a se viabilizar por meio de cooperação, né? E aí vem o nosso painel, mecanismos de financiamento, e aí vem aqui representante de 4 grandes casas importantes, casas que têm experiência com o setor mineral. Vou aqui me permitir apresentar cada um dos senhores, que acho que é importante, e também deixar claro que aqui é um painel, que o formato do nosso painel a gente vai trazer, eu vou trazer aqui um tema em formato de uma questão, e vou pedir para que cada um dos senhores, né, contribuem com as suas visões, suas experiências, né? Começando aqui por Alain Batista Gabriel, do Itaú, sócio do Itaú BBA e Head de Project Finance para Energia, Oil and Gas e Mineração, 15 anos de experiência em Project Finance e Investment Banking, tendo uma passagem de 7 anos no Bradesco BBI. Obrigado, Alain. Né? Lucas Canhoto, Prisma Capital, sócio fundador da Prisma Capital, AUM de 14 bilhões, né? E da Polígono Capital, AUM de 13 bilhões, ex-sócio do BTG Pactual da área de Special Situation Capital Solutions, por 9 anos, e 4 anos de Álvares e Marçal, na área de reestruturação de empresas. Obrigado também, Alain. Né? Rodolfo Soares, Macquarie Bank,
Head do Banco Macquarie no Brasil desde 2023, Co-Head da Goldman Sachs no Brasil até 2022, onde trabalhou por 12 anos. Mais de 30 anos de experiência em banking, trabalhando em São Paulo, Boston e Londres, em instituições como Pactual, Bank Boston, Bank of America, Credit Suisse e Safra. Obrigado também, bem-vindo. E Felipe Fidalgo, Glencore, Head de Base Metals da Glencore no Brasil, responsável pelo trading e estruturação de negócios em cobre, níquel, lítio e molibdênio. Co-Head de cobre da Glencore Chile, 15 anos de experiência no mercado de trading de commodity. Estamos com um painel de peso, acho que eu posso dizer isso. Muito obrigado pela participação de todos. Pelo avançar do tempo, eu vou entrar direto aqui nas questões, para a gente conseguir ajustar de alguma forma o tempo. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer é, considerando os projetos de mineração em desenvolvimento no Brasil, os quais têm demonstrado resultados importantes em termos de descoberta e qualidade dos recursos e reservas, quais produtos de financiamento estão disponíveis para as empresas? E aí vou pedir para o Alan, se você puder começar, Alan, por favor. Ok, obrigado, Flávio. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado aqui pela pergunta, é um prazer estar aqui nesse evento importante. O posicionamento do Itaú diante desse evento aqui, do setor nesse momento, é um pouco também do sinal de quão relevante está sendo esse pipeline e o potencial aqui dos minerais críticos. Ali no Itaú, como que a gente tem visto aqui os diversos produtos para o setor? De forma geral, a mineração, a gente vai ter uma gama de produtos que é muito semelhante a diversos outros setores, né? Mas especificamente, desde pré-pagamento de exportação, um tipo de produto bastante interessante aqui para o setor de mineração. As debêntures, a secretária Ana comentou mais cedo sobre a debênture de infraestrutura, a gente está animado aqui com a possibilidade que isso vai destravar. O setor de debênture de infraestrutura é muito forte para a infraestrutura como um todo no Brasil, um dos principais motores de financiamento para esse setor. Então, a gente tem bastante expectativa nisso e certamente a gente quer ter uma posição de destaque nesse tipo de produto. Sem falar aqui de fiança bancária, né, Flávio? Aqui estamos falando de BNDES. BNDES também é uma fonte importante para os financiamentos. Então, o banco se posiciona em relação a essas fianças que são necessárias para destravar ou como critério aqui de desembolso dos financiamentos. Sem falar de diversos outros produtos bancários e serviços de caixa, o Itaú é um banco completo. Então, de forma geral, é isso, mas acho que a gente vai adentrar um pouco mais à frente na matriz de risco e como esses produtos são aplicados aos casos específicos aqui de mineração e junior minings, que acho que é boa parte da nossa atenção aqui para o dia. Mas vamos dar seguimento. Obrigado, super obrigado. Minha sugestão é seguir uma sequência. O que vocês acham? Pode ser? Felipe, então, por favor. Pessoal, obrigado, Flávio. Pessoal, obrigado por aguardar até agora. A gente, como casa de trading, e notar no nosso DNA, fazer o trading de commodities no plano físico, a gente tem como a nossa capilaridade, ela oferece justamente o relacionamento com as diferentes casas, os diferentes atores do supply chain e nos permite, de certa forma, ser criativos, né? Nos permite, de certa forma, conversar com os diferentes atores para poder estruturar alguma maneira de financiar companhias que queiram ampliar a produção, companhias que queiram alcançar produção, companhias que precisem desenvolver o seu projeto. E o mantra ele é ser criativo e é colaborar com os diferentes agentes para encontrar alguma solução de financiamento, seja ela dívida, seja ela pré-pagamento, seja ela equity, e sempre com o objetivo de ter acesso ao off-take, ter acesso ao produto. A gente tem no nosso DNA, a gente nasceu como companhia de trading de commodities no plano físico, somos também hoje companhia de mineração, a gente caminha com 2 chapéus, tanto de trading como de companhia de mineração, mas no que tange financiamento de projetos, a gente sempre tem o objetivo de ter acesso ao produto, ter acesso ao off-take. Tá? Então, isso é um pouco da forma como a gente atua e aí, como eu falei, colaborando com os diferentes agentes da indústria. Perfeito, obrigado. Complementar, né? Outra forma, né, complementar o que o Alan trouxe, acho que bastante interessante, depois a gente fala um pouquinho mais também.
Lucas, por favor. Bom dia, pessoal. Um prazer aqui estar no painel com todo mundo. E eu acho que eu acabo pegando aqui a parte mais difícil do painel, que é, dado o nosso mandato, né, a gente tem que ser super criativo nos modelos de financiamento. Então, dentro da Prisma, a gente é uma das poucas casas que, de fato, tem uma área específica de mineração, tá? Com um time técnico focado. Ao longo aí dos últimos menos de um ano, a gente já desembolsou um pouco mais de 1 bi em diversos projetos. E aí, por que eu falo que a gente é criativo? Porque do lado da estrutura de capital, a gente pode fazer um crédito, a gente pode fazer um pré-pagamento, a gente pode fazer uma estrutura de royalties, a gente pode fazer um CAPEX virar OPEX, né? Principalmente na parte de soluções de energia, de subestação, etc. A gente consegue ser equity, a gente consegue ser uma dívida híbrida, e o que a gente tenta, de fato, construir é entender o desafio da empresa no estágio que ela se encontra, né? Se é um estágio de pre-feasibility, se já tem um estudo de feasibility, se já está no estágio de construção, e a tentar, de fato, atender da forma mais adequada com capital de longo prazo. Uma das vantagens da Prisma é que a gente não é só financiador, né? Então a gente é dono de algumas empresas e, inclusive, construímos algumas, né? Então, a gente consegue também entender as dores do empreendedor, as dores operacionais para montar. Mas aqui, dentro do painel, a gente está montando até algumas soluções de contragarantir fianças bancárias para que os empreendedores consigam trazer garantias adicionais, né? Porque, geralmente, o empreendedor tem o capital do equity, tem uma estrutura de financiamento com linhas do BNDES, por exemplo, que exigem fiança bancária, e a depender do estágio, né, os bancos exigem alguma contragarantias, né? Então, isso a gente vem montando bastante, aí com, acho que pioneiro aí o Banco Itaú, que está super ativo. Então, do nosso lado, a gente tem cases, né, que a gente está estudando, então, contragarantias, equity, dívidas híbridas, estrutura de royalties, né? A gente está até estudando de colocar isso dentro de um FIPE, né, para a parte de minerais críticos, enquadrando aqui na portaria do Ministério, e a gente consegue ter, de fato, outras formas de financiamento e obviamente, com a Glencore aqui, acho que a parte do off-taker é super importante para viabilizar muita coisa, né, dentro do projeto. Você, Lucas, trouxe aqui uma série de... Vocês, enfim, são donos de empresas, eu acho que isso é uma característica bem importante. Você, só para fazer um destaque, você mencionou aqui o royalties, né? Que é um instrumento bastante poderoso em outros mercados, né? Eu acho que, sem dúvida, é uma solução importante da gente, como agentes do mercado financeiro interessados em desenvolver soluções financeiras para o setor mineral, a gente precisa se aprofundar mais, entender melhor como é que a gente faz isso de maneira eficiente. Sim. E que traga resultado para todo mundo, né? Rodolfo, por favor. Bom, em nome do Macquarie, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com panelistas tão competentes, que trabalham para empresas poderosas em financiamento do setor. Então, falando do lado do Macquarie é um banco de mais de 50 anos e, quando a gente fala em mineração, nós somos um banco australiano. Acho que de 12% a 14% do PIB da Austrália tem a ver com mineração e tudo que está em volta da mineração. E se vocês olharem isso em quase todos os países, desenvolvidos ou não desenvolvidos, isso é um número muito alto. Então, o Macquarie adora a mineração e tudo que está em volta da mineração. Toda a infraestrutura, toda a comercialização, toda a parte de risco, está no DNA do Macquarie. A parte de infraestrutura, especificamente, o Macquarie está entre os 4 maiores investidores. Macquarie Asset Management, pelo qual eu não sou responsável, é uma Asset Management, mas faço parte do DNA, né, porque é todo conglomerado. O Macquarie é um dos 4 maiores investidores em infraestrutura do mundo. Então, também essa paixão natural por tentar ajudar as companhias de mineração em infraestrutura. E como eu vejo o posicionamento do Macquarie aqui no Brasil? Nós ainda não somos tudo que nós podemos ser, que o Macquarie já é em países como Canadá, Austrália, vários lugares da Europa, Estados Unidos. No Brasil, nós somos um banco que está aqui como um escritório de representação há 25 anos. O banco veio crescendo em algumas outras commodities, mas agora é o nosso momento de mineração. A gente tomou a decisão estratégica há mais de um ano de que mineração está no topo da nossa agenda, de várias formas. E formas, às vezes, complementares. A gente pode fazer várias coisas que foram faladas aqui, atuar em todos os lugares da estrutura de capital, mas o Macquarie não vai ser melhor do que o Itaú
no mercado, na liderança do mercado de capitais de dívida local. Nós não vamos fazer mais coisa, ou ter mais influência, conexões, capacidade de distribuição no mercado que é natural para quem o lidera aqui. O que quer dizer que nós podemos ser, muitas vezes, complementares. Então, muitas vezes, eu falo com os colegas aqui, principalmente com o Alan e com o Lucas, com alguma frequência, buscando complementariedades ou buscando somar forças para onde, às vezes, a demanda de volume de dinheiro pode ser muito grande, ou tentando complementar na parte de gestão de risco, ou ajudando o cliente a gerir riscos. O Macquarie, ele é muito forte nos produtos de gestão de risco, que a gente já faz há um bom tempo aqui no Brasil, hedges, etc. e tal, muitas vezes podendo prover liquidez em volume que a própria Bolsa de Londres, o London Metal Exchange, não consegue. O Macquarie faz hedges, por exemplo, de cobre em prazos muito longos e volumes muito longos. Se vocês forem, às vezes, às bolsas, vocês não vão encontrar. E a outra coisa que é muito legal, que está no topo da nossa agenda, eu nunca tinha ouvido falar disso, tendo trabalhado em bancos completamente diferentes, é a parte de mineração urbana. Nós já fizemos ofertas de mais de 200 mil toneladas de sucata de cobre que vem de cabos telefônicos que estão sendo retirados para substituição de fibra ótica. Isso vai ser verdade para alumínio, vai ser verdade para outros metais. O Macquarie é muito físico. O que quer dizer isso? Nós temos, por exemplo, a fábrica de reciclagem de alumínio e de cobre na Espanha, com uma capacidade enorme e atuando muito pesadamente nos Estados Unidos, na Europa, e nós estamos trazendo isso para cá. Nós fazemos coisas físicas como as trading companies, e a Glencore faz isso muito bem, como as trading companies fazem também. Então, nós ajudamos nossos clientes muitas vezes, podendo carregar estoques de metais dentro do nosso balanço. Muitas vezes, intermediando transações comerciais e dando mais prazo do que o fornecedor daquele cliente poderia dar. Então, a gente vai lá e compra o metal do fornecedor, carrega no nosso balanço, vende, dá mais prazo. A gente atua em toda essa parte física também. E, por último, eu diria que a parte de transição energética, ligada à mineração, para a gente é muito importante. A gente vê um pêndulo, né? O mundo tem tentado encontrar qual que é o lugar ideal nessa questão de ESG, mas o Macquarie não vem neste pêndulo. E aí, sem nenhum julgamento, e o Macquarie tem sua própria posição e uma paixão muito grande para poder financiar qualquer coisa que tenha a ver com transição energética, ligada à logística, ligada a baterias, ligado. Então, a gente investe, a gente financia, a gente tem áreas especializadas e pesquisas em crédito de carbono. E, por último, a gente acabou de reinserir o Macquarie aqui no Brasil em comercialização de energia. Nós contratamos um time que liderava o mercado de comercialização de energia aqui no Brasil. Eles estão lá fazendo as conexões, né, montando os produtos, mas nós podemos também ser parceiros das companhias do que tange a comercialização de energia, que também envolve financiamentos. Obrigado. Tu trouxe aqui agora uma visão bastante ampla, bastante global, todas as necessidades, né, que um setor da empresa de mineração precisa, né, seja de infra, seja, enfim, de soluções de equity, dívida. Gostei de ouvir que vocês definiram, né, aumentar a participação do Brasil no setor mineral. Bastante propício, né, você anunciar isso. É a prioridade número 1 do banco nesse momento. Excelente. Bom aí para todo mundo ouvir, né, se atualizar. E você falou de algo que é o gancho que eu queria fazer da fala de todos, que é a complementariedade, né? Eu até comecei a minha fala falando disso, né? Que eu acho que a gente nem combinou, né? Mas você foi a última fala, parece que fecha um ciclo, né? Porque todos nós estamos atuando no setor, né? Eu acho que ficou bastante claro para todos que existem diversos produtos, diversas soluções, seja de equity, seja de dívida, seja de pré-pagamento, enfim, royalty, falamos de muitas coisas aqui, mas eu acho que não há dúvida que
a importância da complementariedade na atuação dos diversos agentes financeiros, o que também traz aí uma oportunidade de espaço de atuação, de diferentes atuações, né, junto ao setor, né? E aí, ouvindo isso tudo que a gente falou aqui agora, né, eu nem entrei aqui no detalhe, porque hoje mais cedo já foi falado de todos os produtos que o banco faz, mas eu acho que pode se somar a tudo que foi dito. Pode até se fazer uma pergunta do tipo, mas a gente conhece muitos projetos que não conseguem se desenvolver. E aí, pegando agora, que eu acho que a gente tem que enfrentar isso, eu vou trazer a segunda pergunta, né? Quais caminhos são vislumbrados para financiamento às empresas júniores, em geral, pré-operacionais e sem histórico de geração de caixas? São as famosas Junior Companies, são empresas que têm seu quadro, né, executivo bastante capacitado, detêm ativos minerais com sinalizações muito positivas para a exploração econômica, mas tem um desafio grande, né? E como é que a gente trabalha com isso? E agora, não sei, Lucas, que você que está olhando mais para mim, está pedindo, por favor. Aqui, vou passar um pouco o framework de como a gente olha esses projetos, né? Então, obviamente, a gente começa com o básico, né? Que é em relação à parte de geologia, né? Quais riscos que estão inerentes na parte de geologia, qual o trabalho que foi feito em relação à sondagem, né? Então, a gente busca muito ter um empreendedor que tem uma visão de construir o projeto, né? Então, muitas vezes a gente encontra algumas junior minings que é o objetivo de vender em algum momento o projeto num estágio, né? E isso às vezes peca em relação ao capital mínimo que você precisa para ter um conforto em relação à sondagem, para ter um conforto em relação à metalurgia, para ter um conforto em relação à parte de licenciamento, né? Então, a gente olha esse tripé, né, geologia, metalurgia e licenciamento, e a gente consegue, pelo menos do lado da Prisma, a gente underwrite alguns tipos de risco, tá? Desde que a gente tenha combinado, né, na transação com o empreendedor de que a gente vai ter os melhores prestadores de serviço, a gente vai buscar algo world class, né? E com uma cabeça de longo prazo, né? Então, a gente, dentro desse, a gente está olhando muita coisa pré-operacional na Prisma, tá? E acho que nesse estágio acaba sendo equity, né, o principal forma de financiamento. Tem, para alguns casos, estruturas mais híbridas, né, mas majoritariamente aqui nesse primeiro estágio inicial necessita de equity, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado. Posso complementar aqui, Flávio? Por favor. Pegando um gancho aqui com o Canhoto, quando chega um projeto desse lá no banco para a gente avaliar, uma junior company, geralmente com capital já, uma empresa já listada, com aquele recurso dedicado ali para fazer o equity da operação. O que chama bastante atenção para a gente, para financiar um projeto com essa característica, é de que qual seria o remédio caso a gente tivesse algum sobrecusto naquela obra? Qual seria o remédio caso a gente tivesse um atraso naquela obra? Então, iniciativas e o mandato que, por exemplo, o Canhoto tem aqui, só para dar um exemplo, para a gente são muito bem-vindas e vai muito no gancho da complementaridade, porque muitas vezes ele pode dar uma solução que para nós vai ser enxergada como um equity contingente para aquela estrutura, que em caso de algum cenário em que tem um sobrecusto, eu tenho aquele recurso adicional para ser chamado. Então, para o nosso lado, e como o nosso capital bancário, ele acaba sendo um capital um pouco mais conservador nesse sentido, é importante que essa matriz de risco ela tenha bem definida e com esses gatilhos previsíveis ou acionáveis nesse tipo de momento, dado que o nosso capital ele tende a ser também num custo geralmente mais baixo. Então, essa complementaridade no ponto inicial aqui, e a gente recorre muito a essa combinação de expertise. Então, para falar aqui da Prisma, eles têm um time super dedicado, de geólogos, etc. Ou mesmo quando estou com o Rodolfo, que tem um time super também dedicado. Mesmo com o Felipe, a gente sabe que quando o Felipe, a Glencore está ali, entrou um time super pesado e dedicado, e aí que mitiga um outro risco que para a gente também é importante. Como lidar com a volatilidade do preço num determinado horizonte temporal. Acho que no passado,
a gente já teve algumas lições aprendidas, talvez falando 10 anos atrás, outras junior miners dessa idade, de ter um capital pouco paciente e achar que tem que já estar ali rápido aquele pré-pagamento ou aquele pagamento bem definido. Então, eu acho que já teve uma evolução ou tem um aprendizado de entender que a gente tem que ter um capital alocado um pouco mais paciente em relação a isso e gerenciando essa volatilidade. E essa volatilidade ela pode ser gerada na fase operacional, seja com algum tipo de off-take, que a gente tem uma qualidade creditícia muito boa, com um placement importante na hora de vender esse minério. Isso tudo dá mais robustez e saber que a duration ela pode variar um pouquinho, mas a gente não está falando eventualmente de uma mudança estrutural, de não conseguir posicionar aquele produto. Então, a gente sempre busca ser associativo na avaliação e buscar mitigantes com parceiros aqui desse painel, por exemplo, para a gente poder contribuir, seja lá com o BNDES, a fiança, que vai destravar um financiamento com uma taxa super atrativa e que geralmente é bastante compatível aqui com o retorno que é buscado por esse tipo de projeto. Desculpa, Flávio, só para complementar o ponto dos colegas do painel, e um ponto que o Rodolfo e você tocaram primordialmente, é que, na nossa concepção, ninguém trabalha sozinho. Ninguém explora sozinho, ninguém toma risco sozinho, ninguém financia sozinho. Então, eu acho que as 4 casas aqui, com as suas diferentes qualidades, diferentes expertises, o tamanho do Banco Itaú, a sofisticação de uma casa com uma Prisma, a presença e robustez de uma casa com uma Macquarie e insiro a Glencore nisso também, eu acho que isso é muito importante, que a gente colabore, a gente tenha, com as diferentes vantagens que cada um tem, com as diferentes expertises que cada um tem, a gente possa caminhar junto e se ajudar, né? Eu acho que isso, de certa forma, minimiza o risco também, né? Que casas com as placas como as que nós temos, estejamos juntos num projeto. O bom de ser convidado para um painel com tanta gente inteligente, que eu fiz uma lista enorme aqui, eles falaram praticamente tudo. Obrigado. Eu só complementaria dizendo que bons contratos de EPCs, com boas contrapartes, para o Macquarie é muito importante, acredito que para todo mundo aqui seja. Às vezes eu vejo alguns projetos, e mineração às vezes acontece em regiões distantes, de não tão fácil acesso, e que demandam infraestrutura, e às vezes quando eu olho é muita coisa para dar certo naquele espaço de tempo. Então a gente olha e vê que muitas vezes acontece essa questão que o Alan levantou do cost overrun, então para a gente é crucial ter um colchão e saber exatamente o que é o plano B, ou às vezes o C, se as coisas acontecerem. Ser associativo aqui no Brasil para a gente é muito importante, porque, novamente, nós não vamos ter a visão de quem faz isso há muito mais tempo do que a gente no Brasil, ou que tem muito mais experiência no Brasil, às vezes sobre velocidade de licenças, a gente conhece, lê, chama advogados, mas a vida, às vezes, na prática, ela é diferente. Então, esse risco para a gente também ser compartilhado e estar do lado de quem entende mais do que a gente é muito importante. Nós somos muito humildes nesse aspecto. Por que reinventar a roda e não se associar a quem entende muito de tudo isso? E off-takes, contratos de off-takes são fundamentais. A qualidade de off-take, o contrato de off-take, eu já vi projetos que às vezes ambicionam o que a gente chama de merchant risk, né? Não estar vendido e buscar preços de mercado, porque acredita numa alta do preço do minério, do metal. Pode acontecer, eles podem estar certos, mas para quem está financiando, fazer essa aposta é muito grande. Então, estar redeado, administrar, o Alan falou um pouco disso, administrar isso é importante, e as questões socioambientais. Então, assim, na largada, essa discussão, quando o Macquarie está envolvido, vai acontecer. A gente precisa entender muito bem quais são os impactos socioambientais, porque isso muitas vezes mata um projeto para os nossos critérios. Rodolfo, foi ótimo você falar que aqui o painel é mecanismo de financiamento, mas os impactos socioambientais, eles são completamente ligados, e ele dá um outro painel, né? É um assunto, de fato, que qualquer financiador, vai estar atento, vai querer entender, vai precisar entender e se sentir confortável, né, com a forma que a empresa está lidando com ele, né?
E é legal porque às vezes eles são positivos, né? A gente fala de impactos socioambientais negativos, às vezes eles são positivos, eles criam economias, eles criam centros quase que urbanos em volta de projetos que nascem grandes ou que têm grande potencial de crescer. Então, o lado positivo às vezes pode ser uma cerejinha lá no bolo. Não, tem projetos que fazem nascer uma cidade, né, cidade grande. Paraupebas, eu acho que é um excelente exemplo, né, uma cidade gigantesca. Mas eu quis realmente pontuar os impactos e os riscos, né? Não, os positivos, acho que a gente mapeia bem, são sempre muito bem-vindos e tudo mais. Felipe, tu pegou o microfone, você quer falar alguma coisa? Pois é, porque quando o pessoal fala de impactos sociais, a gente sempre gosta de reiterar a nossa experiência na África, né? E aqui falando mais com guarda-chuva de Glencore Mining e não Glencore Trading, a gente tem uma presença muito forte na África, principalmente no Congo. E a gente sabe o quão importante é você ter esse trabalho com as comunidades, porque as comunidades elas podem impulsionar o seu projeto, a sua operação, ou com uma comunicação equivocada, com um trabalho equivocado e sem a presença adequada, elas podem travar o seu projeto. Então, a gente, quando avalia um projeto para financiar, a gente coloca o tópico ESG na mesma prateleira do tópico recurso, do tópico economics, do tópico CAPEX e OPEX. E mais um outro gancho importante que, não sei se foi o Lucas ou o Rodolfo, todo o painel comentou, a gente gosta de companhia de mineração, a gente gosta de financiar quem tem o foco em produzir da forma mais eficiente possível. Companhia de mineração que muitas vezes tenta ter uma estratégia de venda capturando os topos do mercado é algo que a gente olha com um pouco, uns olhos um pouco mais atentos. Então, companhia de mineração para a gente tem que ser companhia de mineração que tem o foco em ser o mais eficiente possível e produzir o seu produto mais barato possível. Eu, Flávio, deixa eu fazer 2 provocações. Geralmente você que pergunta aqui, mas só para devolver um pouco da provocação aqui. A gente falou de aspectos macro, né, para a viabilidade do financiamento, como a gente avalia, mas acho que tem alguns aspectos que parecem menores, mas que eu entendo que poderia ter um grande impacto no financiamento das junior mines no Brasil. Um deles, para uma reflexão aqui do BNDES, que é um importante provedor de funding para essas estruturas, é avaliar alguns dispositivos contratuais que são comuns em outros setores. Entendo que tem outro estágio, outra maturidade ou, eventualmente, outros riscos, mas uma coisa que pode ajudar muito é, eventualmente, ter uma discussão sobre cláusulas de completion. Para quem não está habituado, completion é aquele momento que você atinge uma determinada performance e as garantias adicionais são liberadas. Isso certamente teria um papel importante na liberação de capital bancário e até de agentes, estruturas mais sofisticadas aqui, que a gente falou com os colegas, para que a gente pudesse estar indo para a próxima rodada e adquirindo cada vez mais projetos no nosso portfólio, sem ficar com aquilo numa visão muito perene. É sabido que a gente pode ser substituído nas fianças, o BNDES é bem flexível nesse aspecto, mas a liberação de capital do mercado, eu viria isso como um mecanismo menos macro, risco de construção, risco de completion de forma geral, acho que com um impacto bastante importante. E um segundo, uma provocação mais ampla, mas eu entendo que a 12431, quando ela vier, e é um mecanismo super importante, relevante demais para vários setores de infraestrutura como um todo, que ela, em algum momento, pudesse contemplar durante uma fase a lavra também. Porque até o momento que a gente está acompanhando, o foco é muito o beneficiamento, que é super importante, é o objetivo final, acho que de todas as empresas e do Brasil de forma geral, mas se a gente tem uma etapa intermediária, que você desenvolve mais as empresas, cria uma massa crítica, então você traz já esse instrumento numa fase mais inicial desses projetos e não já lá na frente, que aí outros instrumentos já estariam igualmente líquidos para oferecer soluções de financiamento. Então, são 2 provocações e reflexões que só para deixar no ar. Boa. Não, vou até pegar, achei ótimo, até de trás para frente, né, sobre as debêntures incentivadas. Eu acho que todo mundo aqui concorda bastante, Alan, com essa visão, mas eu acho que são desafios, né? E quando os desafios são muito grandes, é bom sempre a gente cortar ele e ir por etapas. Eu imagino que essa seja uma segunda etapa que vamos estar olhando. Eu acho que quando você fala também da cláusula de completion, e obrigado por fazer a provocação, que eu fico aqui de moderador, estou louco para falar também, né? Mas aqui, como o BNDES, só para todo mundo estar, enfim, sabendo,
Essa é uma demanda do setor de muitos anos, né? A gente sempre escuta falar isso, e não é que o BNDES ele esteja fechado a isso, muito pelo contrário. A gente se debruça bastante, a gente tem muita experiência, principalmente no setor de infraestrutura, energia, mas o setor de mineração ele tem desafios. Ele tem desafios que a gente conversa com muitos atores, né, não só aqui locais, mas atores internacionais, para tentar buscar uma solução, né? E eu acho que essa solução ela vai se desenvolver ao longo do tempo, né? A gente precisa ter cases, a gente tem que começar a fazer para ir amadurecendo, para que a coisa fique mais difusa. E aí sim a gente consiga, dentro do BNDES, poder ofertar um produto de Project Finance para mineração, que a gente entende que, sem dúvida, é um produto adequado, né? A gente está com um tempo já muito curto, estamos já bem avançado na hora do almoço, mas eu não posso deixar de destacar uma coisa, gente. Tem 5 casas aqui, na verdade, né? Estou me incluindo aqui, né? Acho que, para os representantes de Junior Companies que estão aqui, que eu estou vendo alguns... Você está sendo humilde, você é uma mansão, no caso. A gente apoia, mas ele que é o backbone. Eu acho que, assim, se eu tivesse, né, sentado aí ouvindo, para mim, música nos ouvidos. A gente está ouvindo de 5 casas que têm bastante apetite, né, em projetos que têm esses desafios maiores atrelados à Junior Company. Agora, precisamos conhecer bem o projeto, entender bem os riscos e criar os mecanismos para mitigá-los. E isso é construído a múltiplas mãos. Então, eu acho que aqui é um momento, um marco, talvez, importante de ouvir num painel, né, de várias casas importantes que atuam no setor, o que a gente olha. E aqui eu corroboro, né, tudo que foi dito aqui, o BNDES enxerga da mesma forma. Então, são esses os pontos, né? Então, se na hora que vier conversar, entender que é isso que está na nossa cabeça, ajuda bastante nessa discussão. Gente, eu vou para a última aqui. Eu sei que a gente ainda tem um tempinho ali, mas a gente está bem avançado no horário, então eu vou só pedir para todo mundo falar e também já deixar uma mensagem final, se desejar, e vou até juntar com, né, 2 últimas que eu tinha deixado. Bom, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, né? Como mitigar os diferentes grupos de riscos dos projetos. A gente falou que existem os riscos. O que a gente enxerga de possibilidade de mitigar esses riscos para viabilizar essas operações de dívida especificamente? A gente falou muito de equity aqui. Equity tem um caminho. A gente sabe que dívida é uma questão. Hoje, mais cedo, foi falado, inclusive, do PL 2780, do deputado Arnaldo Jardim, que está colocando lá um instrumento de formação de um instrumento garantidor, um fundo garantidor, para tentar atacar isso. Mas, na visão de vocês, o que vocês acreditam que seja possível, né, a gente já trabalhar? Se vocês também puderem compartilhar algum case, alguma experiência que vocês acham legal de compartilhar com o público, de que vocês já fizeram, que vocês conseguiram ali destravar, enfim, uma coisa que vocês acham que seja bacana. Agradeço. Começa aqui com Rodolfo. Pode ser? Não vai fazer meu trabalho mais fácil agora? Não, poxa, estava muito fácil até. Ele falar. Acho que é muito básico. Então, em primeiro lugar, né, quando a gente está pensando nas empresas júniores, tudo que foi falado aqui de licença, a parte do risco, muitas vezes, de um ativo só, né, ou seja, deu errado, você precisa ter planos de contingência, riscos geológicos, exploração, etc. E tal. Do nosso lado, nós temos a diligência própria, a Macquarie tem, como as casas aqui têm, o seu grupo de especialistas, e os caras vêm para cá com toda a boa vontade do mundo. Muitas vezes eles são convidados por CEOs ou CFOs, eles dizem, nós queremos falar com os engenheiros, nós queremos falar com os trabalhadores da mina, nós queremos ver a mina. E, então, ter uma opinião do Macquarie, esta questão associativa é muito importante. Então, estar do lado dos colegas aqui, do Itaú, da Glencore, da Prima e outros, do BNDES e outros protagonistas desse mercado, gente que a gente confia e que a gente acha que é inteligente, que tem experiências no setor, é muito importante. Contratar os consultores para que tenham
para que nós tenhamos um sanity check, como diz o gringo, né? Uma opinião independente de que tudo que nós e com quem nós nos associamos ou não está correto. Isso é importante. Na parte do cost overrun, né? Estourou o budget ou o projeto atrasou, um colchão orçamentário. É super importante ter um colchão orçamentário e é super importante você ter bons gestores, bons sponsors do projeto que saibam gerir as coisas que não caíram exatamente como desenhado lá inicialmente. É muito difícil você ver um projeto e que ele aconteça 100%, e não é só em mineração, acho que todo projeto que ele aconteça 100% conforme esperado. Então, ter bons planos B. Eu falei aqui... Eu nem diria que é muito difícil, eu diria que é certo que não vai, né? Eu nunca vi, nem reforma de apartamento, projeto de reforma de apartamento dá certo. Imagina esses projetos enormes, né, que a gente está falando aqui. Aquilo que eu falei do otimismo em relação à infraestrutura, principalmente em zonas afastadas, muito cuidado com isso. Nós somos muito profundos no escrutínio dessa questão. Então, entender, e às vezes quando a gente está falando de infraestrutura, de novo a gente está falando de ciências, e tem que estar tudo lá alinhado e o nível de segurança tem que ser muito grande. A gente conhece vários casos de mineração aqui no Brasil que deu tudo certo, menos a parte de infraestrutura, e o efeito é o mesmo, a coisa não opera na sua intensidade. Risco do preço, que foi falado aqui, a solução é que se trave o preço com off-taker, que se trave o preço com as bolsas, que se trave o preço com os bancos, que podem fazer operações over-the-counter, né, de balcão, ou boa parte do preço, né? Tem que ser num nível suficiente para que o projeto não seja, não sofra com o pagamento da dívida, por uma flutuação aí de preço, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, né, onde o geopolítico é tão importante e a volatilidade é tão alta. Na parte ESG, de novo, a mesma coisa da questão geológica e dos outros riscos que a gente falou aqui. Dirigências, especialistas, se associar, acho que com gente que entende bastante o Brasil, talvez há mais tempo, ou com mais intensidade. O Macquarie não vai ter os tentáculos, o número de experiência, a quantidade de gente vendo casos e clientes que vai ter o Itaú. Então, por isso essa parte associativa é muito boa. Nós podemos sim financiar projetos sozinhos. Às vezes a gente está falando de sponsors que nós já conhecemos lá fora e tem essa experiência, mas acho que esses são os principais mitigadores que nós vemos. Legal, eu vou entrar então no segundo ponto, assumindo que toda essa parte foi feita e as casas aqui financiaram um projeto, né? E como vocês comentaram, olhando para uma parte de dívida, né, e a importância da complementaridade. Mas num cenário, né, que as coisas não saíram como planejado, para a gente aqui é uma coisa que a gente olha muito, né? Eu preciso ter o poder de corrigir, né? E como que isso se exemplifica é a questão de stepping rights, né? Então, se eu estou numa dívida subordinada, né, ao crédito sênior e o projeto demanda desde mais capital ou eventualmente uma troca de management, eu teria que ter poderes de ter um stepping rights sem trigar cláusula de vencimento antecipado por change of control da dívida sênior, né? Então, no final do dia, vão ter bilhões de reais investidos ali num cenário de problemas acontecerem. Eu acho que a gente ter mais flexibilidade nos contratos aqui dos financiadores iniciais, né? Acho que pode mitigar bastante risco, né? Porque os problemas acontecem, mas muitos são passíveis de solução, né? Precisa ter um capital paciente, precisa ter uma harmonia entre a classe de credores todas, mas acho que esse é um ponto que, inclusive, a gente conversa bastante também com outras casas, inclusive o BNDES, e está todo mundo trabalhando para que isso aconteça, né? Então, acho que do meu lado, tentando só trazer um exemplo de que todo o checklist foi feito e depois, no meio do caminho, aconteceu algum problema. Faço minhas as palavras dos colegas.
o checklist ele é enorme no que tange os riscos e as prateleiras de riscos que devem ser avaliadas. Uma coisa interessante que o Rodolfo falou é que e a gente tem um time, operações pelo mundo inteiro, em todos os continentes, nas mais diferentes jurisdições, e quando a gente traz os nossos engenheiros e geólogos para avaliar um projeto aqui no Brasil, eles não querem vir na Faria Lima, eles não querem ir na Faria Lima, eles querem ir no asset, eles querem ir no projeto, on the ground, como eles falam. Porque eles querem sentir ali o cheiro do negócio, eles querem ver o que potencialmente começará a produzir. Então, esse risco de execução, esse risco da exploração, da geologia, é algo que naturalmente tem que ser mitigado, número 1. Número 2, ESG, fundamental. Entender a colaboração com as comunidades, entender a colaboração com o município e autoridades envolvidas na operação. E diria que, por último, deixar que o ciclo de commodities e as derivadas do ciclo de commodities, como de preço no que tange conflitos geopolíticos, macroeconomia, deixa isso para quem tenha a expertise, quem tenha os anos de experiência no que tange os diferentes ciclos de commodities que a gente já viveu. Então, uma companhia de mineração, um projeto de mineração, a gente gosta que ele seja focado no que é a produção e chegar ao produto da forma mais eficiente possível. Perfeito. Acho que quase foi tudo falado aqui. Vou tentar dar um zoom aqui em alguns crescer aspectos. Ainda mais esse checklist. Esse checklist aí tem que tomar nota para seguir. Mas eu vou dar um zoom aqui em alguns aspectos, talvez até mais contratuais, que eu vejo bastante importante. Por exemplo, quais mecanismos muitas vezes a gente tem diante do ciclo que o Felipe mencionou, que possam levar ao vencimento da dívida. Muitas vezes, a depender da composição de credores dentro daquele conjunto, você pode ter alguém mais apressado, alguém que queira sair mais rápido. Então, a gente tem um olhar muito cuidadoso para isso, como que a gente cria uma governança entre todos os diferentes entes que estão dentro daquela operação, seja no momento que esses problemas ocorrem. Então, reforço muito o que o Canhoto colocou em relação ao stepping rights, quais atitudes ou quais mecanismos a gente tem no momento que a gente pode ter algo que saia do trilho, e como que o credor principal, pegar um exemplo aqui, que é o BNDES, o provedor de funding, um Itaú dando uma fiança bancária, uma Prisma na subordinada, como que a gente faz essa concertação dentro de um cenário em que a gente tem aqui alguma coisa possa sair do trilho. E com a Glencore ali no off-take e o Macquarie junto com a gente. Então, como que a gente se organiza? Então, essa peça do contrato que muitas vezes até fica menos visível para o cliente, ele está vendo lá todos os financiamentos, mas como que a gente coordena isso e faz essa assembleia de credores já prévia para ninguém começar a puxar, ou, enfim, como que isso é coordenado. Então, a gente tem um olhar muito, muito crítico para isso. Acho que é uma peça bem fundamental, porque é o que pode acelerar mais rápido uma situação que não era para ser acelerada, ou pode dar mais fôlego no momento que está precisando só de um tempo a mais ali para aquilo voltar, seja pelo ciclo, seja por um efeito específico do projeto. Perfeito. Vocês trouxeram daqui uma série o checklist, né? Uma série de itens que são super importantes. E aí são itens que é fundamental que a empresa, né, que os empreendedores, eles consigam trazer esse conforto e consigam dialogar e demonstrar, conhecer bem, né, todo mundo aqui falou, né, que tem que sair um pouquinho aqui da Faria Lima e ir lá, né, no projeto, todo mundo concorda com isso, né, o BNDES também concorda com isso. Mas uma mensagem que eu achei bastante interessante da fala de todos é a importância do entendimento do perfil do ciclo de investimento do setor mineral. E aí, principalmente das junior companies, né, que necessariamente traz mais riscos, né? E aí esse entendimento, ele corrobora com a importância e necessidade de ser um capital mais paciente, e que tem uma harmonia entre os agentes que estão ali operando, né? A Alan falou de governança, eu acho que é essa a palavra, né? Todo mundo entender isso, todo mundo, pelo menos, quem falou aqui de assembleia prévia, foi tu, né? Não me lembro quem foi. É isso, é a gente saber que problemas acontecem, pelo menos para alguns ou os primeiros problemas, né?
a gente já ter um entendimento do que fazer para conseguir, pelo menos, viabilizar uma reação de solução, né? E não direto já matar o projeto. Pessoal, plateia principalmente, agradeço. Cadê o júri que está aqui sentado? Como é que é a persistência, né? Não resiliência, persistência. Muitíssimo obrigado, avançamos bastante. Obrigado. Obrigado a todos aqui, Padre Rodolfo, Lucas, Felipe, Alain. Muito obrigado.